Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula, um e-book que eu gravei para você, e hoje nós vamos estar falando a respeito dos sensores. O que é o sensor? O sensor colocado nos equipamentos de ar-condicionado são os sensores, geralmente, os mais comuns, né? Nós temos aqui o sensor termistor, o sensor de copinho, que atua muito diretamente ao compressor. Depois nós temos o sensor ambiente. Eles variam 5, 10, 15, 20K, né? Resistência, né? Temos também alguns sensores relacionados ao tubo de descarga do compressor, que tem uma resistência maior. E como é que a gente faz para fazer a medição dos sensores? Basta apenas só o multímetro? Ou pode ser também um alicate amperímetro? Pode ser um alicate amperímetro, um multímetro convencional, ou precisa ser um True RMS? Não, pode ser um convencional também, como por exemplo esse daqui, pode ser também. Mas não basta só o multímetro, nós precisamos também ter um termômetro, porque se você prestar atenção, você vai ver que aqui do lado eu tenho um smartphone com uma tabela dos sensores, né, e as suas respectivas resistências, como por exemplo, aqui eu tenho um sensor, essa tabela é um sensor de 15K. Então aqui eu tenho a resistência dele, que vai variar entre mínimo, nominal e máximo. Então, baseado na temperatura em que eu vou estar fazendo essa medição do sensor, eu vou ter um resultado e eu vou saber se o sensor está dentro da faixa de operação normal. Vou utilizar o multímetro na escala de resistência. Se eu vou trabalhar com um sensor, por exemplo, de 15K, eu não posso utilizar a escala de 6. Vou até dar um zoom para que você veja um pouquinho melhor. Aqui, ó, na escala de 6. Aí. Olha lá. Então, eu vou passar para a escala de 60. Tá? Eu tenho 2 copos de água. Aqui é onde eu coloquei um sensor número 1 do termômetro Penta, marcando 19 graus. E o sensor número 2, marcando 4,2 graus. Tanto num copo quanto no outro, eu coloquei um sensor de cada, de 15K. Tá aqui os dois. E agora nós vamos fazer a medição desses sensores e verificar na tabela se eles estão dentro, né, dos parâmetros mínimo, nominal e máximo. Tá? Eu utilizo junto com o multímetro as pontas de prova com essa ponta agulha, ela é bem fina. Então a gente consegue trabalhar um pouquinho mais fácil com o sensor, porque ele como o plug dele é um pouquinho pequenininho, às vezes fica complicado com uma ponta de prova um pouco mais grossa, né? Vou medir primeiro esse da temperatura de 19,4 graus, que é esse aqui. Tá? Vou colocar aqui, ó. Segura ali. Vou dar um zoom aqui para que você veja um pouquinho melhor. Aí. Vou colocar aqui a outra ponta do multímetro. E lá ele apareceu 20,32. 20,32 a 19,4 graus. O que nós vamos fazer agora para saber se esse sensor está dentro da faixa? Vou pegar a tabela aqui, 19,4 graus. Seria aqui, ó, 19 graus. Teria que estar de 18,94. Talvez não vai dar para ver aí, porque é muito pequenininho. 19 graus, 18,94 a 20,33. Vamos medir de novo? 18,94 a 20,33.
18,94 a 20,33, 20,31 na tampa. Então, o que eu posso dizer desse sensor? Ele está ok. Ele está trabalhando dentro da sua faixa de resistência mínima, nominal e máxima, né? Aí eu te pergunto, se você for fazer um teste de sensor numa máquina de ar-condicionado e você não tiver essa tabela aqui, você se sentiria seguro? Vamos para o próximo. O próximo está com 4,8 graus, seria nessa casa aqui. 4,8 graus seria 5. 5 é de 36,41 a 40. Então vamos pegar esse outro sensor. Às vezes eles são um pouquinho ruinzinhos de firmar, mas depois que firma vai embora. Aí. Então na temperatura de 5 graus, 36,41 a 40,14. Olha lá, ó, 38,40. Repito, de 36,41 a 40,14, ele deu 38,39 e a faixa nominal dele aqui no meio é de 38,25. Eu sei que para você que está assistindo, talvez na câmera, a tabela dos sensores fica pequenininho, mas olha lá. Então eu tenho aqui, junto contigo, dois sensores de 15K que eles estão trabalhando dentro da sua faixa de temperatura e resistência. Então esse sensor aqui, por exemplo, já foi um sensor que eu tinha feito uma emenda, um estanho com termorretrátil. Ele tá bom, é um sensor de 10K. Então ele, na temperatura ambiente aqui, seria a do termômetro Penta, temperatura ambiente 21 graus, né? Eu posso pegar esse sensor de 10K aqui e fazer uma medição dele nessa temperatura de 21 graus. E eu olho aqui, por exemplo, a 21 graus seria de 11,55 a 12,36. Ó, 10,59, 10,60, ele tá subindo, ó, tá bom, ó. Ó lá. Ele vai acertando a temperatura, ó, e ele vai subindo. Ele teria que estar 21 graus, 11,06 mais ou menos. Aí ele vai chegar a 11,06, 10,87, 88, 89, 10,90, tá indo, ó. 21,2 graus, 21 graus, 11,55, 11,59, 12,36. Logo ele chega. Se a gente ficar aqui com ele, acabei de tirar do pacote, ele vai chegar. Então ele está funcionando e ele foi um sensor que foi feito essa emenda, né? Tá vendo aqui no canto eu medindo e a emenda branca tá ali, ok. Como é que eu sei então se esse sensor ele estaria estragado, ruim? Essa parte aqui, por exemplo, essa é a parte onde a gente vai fazer vou cortar ele aqui, ó. Tá? O sensor ele vai estar ruim quando ele vai estar assim, ó, aberto ou em curto, tá? Então vamos medir ele assim aberto para ver o que vai dar. Aqui tá aberto, ó, aqui no cantinho, dá um pouquinho ruim de segurar, porque uns conectores muito pequenos. Aí apertei um pouquinho mais, ó, quanto deu lá? Não deu nada. Então esse é quando o técnico ou a pessoa fala assim, o sensor abriu, ali ele está aberto, né? Ele rompeu, tá? E quando é que o sensor, ele no caso ficaria em curto, né? Ou seja, aqui, ó, vamos juntar as pontas. Isso. Muito simples de trabalhar com o sensor, só que envolve temperatura e envolve a tabela, né? Olha lá, ó, ele deu 0. Então, quando o sensor ele vai dar o resultado 0, ele está em curto. Quando ele não marca nada, ele está aberto. Seria um diagnóstico para você saber
se o sensor está funcionando ou não. Então agora na emenda do sensor, eu emendo um com o outro aqui. Vou te mostrar direitinho como é que é. Ó, é bem simples, tá? Precisa passar estanho. Eu já usei sem estanho, hoje em dia eu já passo estanho. Lá no curso Inverter Sem Medo e no curso de manutenção eu ensino a fazer com estanho, fica muito bom. E aqui eu coloquei um pedaço de termo retrátil, ó. Certo? Então o que que vai acontecer? A gente não vai ficar puxando na máquina, mas o termo retrátil vai isolar contra a umidade e vai dar firmeza. Agora, para fazer a compressão do termo retrátil, eu uso o mini maçarico Dremel com um defletor na chama, na ponta defletor de chama. E com cuidado, ó, eu venho aqui e ele faz a compressão do termo retrátil. Ó. Ele fica bem fininho e bem contraído, usando aqui a menor intensidade de calor possível. Olha como ficou. Ficou muito top, muito bacana. Agora, justamente nesse ponto, é muito importante que você faça o mesmo procedimento aqui no outro. Ó. Esse aqui já ficou emendado, já não pega mais umidade, nada, certo? Agora esse outro aqui, ó, por exemplo, a gente vai fazer a emenda dele, ó, só que não posso esquecer de colocar o que? O termo retrátil. Repito, lá no curso de manutenção, ciclo da manutenção e o curso de Inverter Sem Medo, tem uma aula bem detalhada e bem prolongada de como fazer esse tipo de emenda, e é o tipo de serviço que tem que ser feito no cliente, no campo. Então, algumas ferramentas básicas você vai precisar para estar fazendo esse tipo de procedimento. Aperta bem, ó, é um fiozinho bem fino, né? Aí coloca o termo retrátil para cá, ó, certo? Afasta eles dois. Vamos ligar o maçarico. Vou reduzir a chama. Isso. E vem aqui, ó. Esse barulho é o multímetro desligando sozinho. Olha lá. Comprime, comprime. Não precisa ter medo que não vai queimar. Olha lá. Tá pronto. Para desligar ele é só fazer assim, ó. Pra cá já desliga. Então é uma ferramenta muito boa para levar junto. Bom, aqui nós já temos os dois emendados. A pergunta agora é, mas será que vai funcionar os 10K? Vamos testar. Vou pegar ele aqui, ó. Vou aproximar um pouquinho a câmera para você. Aí. Vamos segurar o primeiro aqui. É o de 10K. Nós estamos com 21 graus. Olha lá. 10,35. Deixa eu soltar um pouquinho a câmera. Olha lá. Dez 77, 10,82, 10,88, ó. Ele pode ter recebido também um pouquinho de aquecimento. 21 graus, sensor de 10K. 21, vai de 11,55 a 12,36. 11,55 a 12,36, ó. Tá subindo, ó. Perfeito. Daqui a mais um pouquinho, ele já, ó, 11,55 seria, né? Ó lá. 21 graus, 21,5 graus, né? 11,55 a 12,36. Tá ali já, né? Então esse é o procedimento. Precisaria passar um estanho aqui? Olha, estanhar talvez não, né? Mas se você quiser um pouco mais de segurança, pode estanhar também.
que a gente poderia fazer agora aqui nessa situação para dar um acabamento, não ficar assim? Pega um outro termorretrátil, passa aqui, ó. Passa nos dois aqui, ó. Aí ele fica assim grande, né? Já sinaliza que foi um sensor que passou por um conserto. Vamos colocar aqui uma chama maior para ele. Aí. Agora vamos deixar uma chama mais reduzida. Olha lá. Vou reduzir essa chama. É muito quente. Olha lá. Aí aqui a gente já vai ter um sensor funcionando, consertado, né? Vou aumentar um pouquinho mais o calor. Aí. Diminuir um pouquinho. Aí. E aqui desliga, ó. Pode colocar ali que não vai acontecer nada, ele tem uma base. Então aqui eu já tenho agora um termorretrátil, ó. Aqui está a ponta do sensor. Aqui está o conector dele, né? Dá para esquentar um pouco mais? Dá para esquentar, tipo, essa ponta ficou um pouquinho aberta aqui, sem problema. Você pode fazer um acabamento. Olha lá. Aí, fazer um acabamento aqui nessa ponta. Vai virando, aí fechou bem. Cuidado só para não encostar, para não queimar. É nesse aqui, né? Nesse aqui. Ó. Um pouquinho de calor, só já dá. Aí. Deu. Pronto. O importante do termorretrátil, por exemplo, num sensor ambiente, é que lá na serpentina tem umidade, tem água. Então o termorretrátil ele contrai ao ponto de não pegar umidade e também não ter resistência mecânica, né? Esse aqui é o bacana do termorretrátil. Você pode passar numa loja de elétrica e pedir o termorretrátil bem fininho, pode pedir colorido, né? Depois pede um com a bitola um pouquinho maior para você poder fazer esse acabamento. E eu tenho certeza que você vai resolver muitos problemas, muitas situações de equipamentos, tanto convencional quanto inverter, com relação a sensor, né? Revisando, muito importante, o multímetro na escala de resistência. Quando você for medir um sensor, por exemplo, pegar esse pacote aqui, tem um sensor aqui de 10K. Sempre 10K não vai conseguir medir com 6, bota 60, sempre uma escala a mais, né? O termômetro Penta, ele vai te dar o parâmetro de temperatura. E a tabela o fabricante tem, mas existe uma tabela basicamente que é universal, porque esses sensores eles são NTC. O que significa o NTC? Negative, temperatura e coeficiente. Coeficiente negativo de temperatura. Quando a temperatura sobe, a resistência baixa. Quando a temperatura baixa, a resistência sobe. Baseado no que? No parâmetro de 25 graus. Esse é o parâmetro dos sensores. Alguns outros sensores, como no caso do tubo de descarga do compressor, entre outros, eles têm outros parâmetros de temperatura. Como é o caso aqui, por exemplo, uma tabela dessa. Aqui em cima tem uma faixa aqui, ó, de temperatura que fala de cada sensor. É bacana você ter essa tabela com você, porque pode ser que alguns dos sensores que você esteja trabalhando para descobrir se ele está bom ou se ele está ruim, você vai precisar ver aqui em cima. Eu já vou achar aqui para você para te mostrar, ó. Por exemplo, ó, resistência de sensor padrão 15K com uma variação de mais ou menos 3% e a temperatura de referência de 25 graus, né? E a saída de tensão de alimentação da placa é de 5 volts, sempre vai ser de 5 volts. Esse também, ó, um sensor de 20 com a temperatura de 25. Vamos ver se eu consigo puxar mais algum outro aqui. Esse também esse aqui é um sensor de 50K com uma variação de 2%,
a uma temperatura de 25 graus e uma tensão de alimentação de 5 volts. Esse outro aqui, vamos ver se eu acho um com uma temperatura maior para você ver. Sensor de temperatura, linha Highwall. O dos tubos de descarga do compressor costumam ter uma temperatura mais elevada. Eu já vi eles com 50, com 80 graus e assim por diante. Mas é muito legal você ter essa tabela aqui, porque você vai ter um referencial e não vai errar. Olha lá. Ó, sensor de temperatura da saída do compressor. Esse aqui, por exemplo, ele já tem uma resistência bem maior. Esse aqui é do multi e assim por diante. Mas essa tabela também posso estar disponibilizando para você. Olha lá, vamos ver se tem mais um aqui. Temperatura. Uau, tem bastante coisa, bastante informação. Esse também. Vamos para cima. 25 graus. Seria isso. Bom, resumindo, o multímetro, como eu disse, não precisa ser True RMS, né? Um termômetro é muito importante, a tabela, né? E como você viu aqui, a diferença, né? Do resultado do sensor com relação à temperatura. O mais importante que eu vejo mesmo é saber fazer a equalização da temperatura em que você está medindo o sensor. Espero que tenha gostado dessa videoaula. É um prazer ter você aqui. Lembrando que lá no treinamento Inverter Sem Medo e Ciclos da Manutenção, isso aqui tudo eu explico com muito mais tempo, bem mais detalhado, inclusive fazer as emendas mais caprichadas, com vários tipos de sensores. Obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.